Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e que Ele permita que a nossa tarde seja a melhor possível, que a espiritualidade superior esteja conosco, que naturalmente está, para nos acompanhar, para nos auxiliar, nos intuir, nos inspirar para coisas boas. Meu desejo, de fato, é que esta tarde, para nós que estamos aqui no Manuel Bento e para quem está nos assistindo através aí do canal do YouTube, seja de fato uma tarde maravilhosa em que nós possamos entender os nossos caminhos, já que todos são caminhos. O título dessa palestra é na realidade retirado de um capítulo do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. É um livro que eu recomendo para todos lerem. Não só lerem, como manter, para consultar, para rever, porque pelo próprio título, Renovando Atitudes. Ele é um livro que mexe muito com nossas emoções, mexe muito com as nossas ideias, com as nossas convicções. É um livro que, dentro daquilo que os espíritos vieram ensinar através do Kardec, explora muito a questão psicológica, questão emocional, filosófica e até evangélica. Trabalhando o ser no aspecto de renovar-se, com as ideias novas. Então está aí uma recomendação de um livro fantástico. E esse Todos São Caminhos é um capítulo que eu achei maravilhoso e eu decidi fazer a palestra. Fiz algumas adaptações, naturalmente, mas eu fiz questão de trazer assim, conteúdo quase que completo desse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Todos os caminhos que tomamos ao longo da vida são parte essencial na nossa educação espiritual. Então ele já começa aqui explicando que, por mais dificuldades que você tenha ao longo do caminho, caminhos diferentes que você pegue, todos eles fazem parte essencial na nossa educação espiritual. Porque se você pegar um caminho reto, seguir direto, sem nenhum tipo de bifurcação, de paradas, você vai seguir direto e talvez você não tenha oportunidade de aprendizados. Porque você vai passar direto. O espírito precisa vivenciar a experiência da matéria para adquirir os aprendizados necessários à sua evolução. Então, isso é uma outra informação interessante. Nós, verdadeiramente falando, somos espíritos. Essa é a nossa essência, essa é a nossa realidade, essa é a nossa eternidade. Espíritos. Como espíritos, nós precisamos, pelo menos no nível em que nós nos encontramos ainda, nível espiritual, precisamos passar por várias experiências físicas, em diferentes situações, para que através dessas experiências nós possamos, de fato, retirar ali os aprendizados que vão trabalhar o nosso ser para esse processo de evolução espiritual. Este aprendizado se dá pela interação e convivência com os diferentes. Então, aqui vem uma informação importante. Somos espíritos, habitamos naturalmente o plano espiritual, o universo afora. Nós aqui estamos atrelados às condições da Terra, do planeta Terra. Então, nós habitamos a atmosfera do nosso planeta, a atmosfera fluídica. E ali nós nos posicionamos de acordo com o nosso nível de evolução, os nossos valores, nossa vibração, a luz que nós emanamos. Então nós meio que
criamos comunidades de espíritos parelhos. Espíritos que são mais ou menos na mesma faixa de vibração, de entendimento, de conhecimentos e por aí afora. Qual é o aprendizado que nós vamos ter convivendo com semelhantes? Essa que é a questão. Então, para que haja aprendizados diferentes, você precisa conviver com diferentes. No plano espiritual, isso aí não é possível. Por quê? A própria vibração do espírito o impede de estar com outros. Os que estão em vibração mais superior conseguem até, vamos assim dizer, meio que se apagar e estar com os inferiores. Mas os inferiores não conseguem ascender aos que estão superiores. Isso é uma característica, né, do próprio espírito. Então, onde é que você vai ter experiências com diferentes? Encarnando. E encarnando esquecido do seu passado. Que é para poder ter condições de errar de novo também, se precisar. Pegar caminhos diferentes. Nessa convivência, os caminhos escolhidos, que é através do livre-arbítrio, nem sempre serão estáveis. Então, essa figura aí tenta demonstrar isso, né? Você vai ter hora que você vai pegar um caminho meio tortuoso mesmo. Até por a questão da convivência, né? A questão de escolhas que você faz em virtude da convivência, do meio que você está e por aí afora. Mas pode também pegar caminhos, né? Não tão tortuosos. Poderão ser equivocados, produzindo percalços e tropeços. Então, caminhos que, pelo entendimento que você tinha na época, você escolheu. E aí você se depara com percalços, com tropeços e por aí afora. A partir daí vem um processo de aprendizado. Porque enquanto você estava no caminho reto, você não estava aprendendo nada. Agora aqui, enfrentando situações, você para pensar, para refletir, para analisar. Né? Procura uma casa que nem o Manuel Bento, para entender, certo? O que acontece. No primeiro momento é só para se livrar do problema. Depois entende que precisa trabalhar-se para não só se libertar do problema, mas que não hajam mais problemas semelhantes. Não? Os tropeços do caminho, quando devidamente reconhecidos e absorvidos, trazem os aprendizados necessários à correção da nossa jornada evolutiva. Por que eu coloquei aqui eu mexi um pouco no texto, por que eu coloquei aqui devidamente reconhecidos e absorvidos? Porque uma coisa é você reconhecer que pegou um caminho errado, que fez uma coisa que não era certa. Tem um reconhecimento. A outra é você absorver isso. Você absorver esse entendimento, não se deixar lá estancado, né, parado, assustado, temeroso, e, a partir dessa absorção, partir para um caminho diferente. Então, são esses absorvidos, né, e reconhecidos que vão trazer os aprendizados. No entanto, ao tropeçar, é necessário levantar-se, se reestruturar e seguir firme na marcha empreendida, sem o receio de errar novamente. Então vamos lá. Tropeçou. Vai ficar parado? Ou você vai levantar, se reestruturar e seguir firme? Mas e se eu errar de novo? Bom, aprendizado, certo? Talvez você não tenha absorvido. Lembra que a gente falou da absorção? Uma coisa é você reconhecer, a outra é você absorver. Talvez você precise de uma lição dupla. Vai saber. Hã?
Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado, e cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de viver as experiências e evoluir com elas. Então a gente fala muito sobre isso nas palestras. Quando você reconhece algum equívoco seu, você não pode ficar estagnado. Você não pode se anular, você não pode se condenar, não pode entrar em processos depressivos porque reconheceu um erro. Isso pode até acontecer no primeiro momento, mas o aprendizado vai se dar quando você sair disso. Quando você de fato entendeu que se equivocou, que errou, que isso faz parte, e partiu para a luta, né? Sem receios. Porque é só assim que você se desenvolve, de fato. A estrada onde transitamos hoje é nossa oportunidade de descobertas e crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida. Ora, o que o Hamed quis dizer com isso? Qual é a estrada que eu estou transitando hoje? Será que ela é a mesma que eu escolhi lá quando eu era adolescente? Quantas coisas que nós, quando éramos adolescentes, quando a gente queria, a gente escolheu e que hoje já não fazem mais parte da nossa história ou da nossa estrada. Elas ajudaram a sedimentar um caminho novo. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? É esse de hoje. Então, hoje, nós estamos vivenciando a nossa melhor forma, a nossa melhor oportunidade de novos aprendizados e de nosso desenvolvimento espiritual. Exatamente hoje, do jeito que nós somos. Não é aquele do passado, não, é hoje. Porque tudo que aconteceu lá atrás, os caminhos que você pegou, os tortuosos, tropeçou, levantou, te fizeram ser quem você é hoje. É de extrema importância nós entendermos isso. Porém, é importante sempre questionarmos a nós mesmos o seguinte. Vamos lá. É questionar a si mesmo. Não é ficar questionando o outro. É você mesmo. Isso aí é uma coisa sua, com você. Né? Vamos ver o que a gente tem que se questionar aí. Será que realmente estou mesmo no melhor caminho? Quem é que vai dar a resposta? É alguém externo? Ou é você? Será que essa resposta virá precisa? Ou ela virá ainda meio... Por quê? Isso aqui você tem que estar se questionando sempre. Será que eu estou mesmo no melhor caminho? A resposta virá para você, naturalmente. Outra. Por que decidi tomar determinados caminhos? Foi por mim mesmo ou pelas circunstâncias? Isso é outro questionamento interessantíssimo para que a gente faça esse processo de se entender, de se conhecer. Quantas das coisas que nós fazemos, ou quantas das coisas que nós valorizamos, ou quantas das coisas que nós entendemos serem corretas, certas, são por nós mesmos, o entendimento, ou são por outros caminhos, pelas circunstâncias? Quantas decisões eu tomei ao longo da minha vida, não por minha vontade, mas para agradar alguém, para agradar o outro, uma situação, para acomodar uma situação familiar, por exemplo. Isso significa que eu tenho que mudar as coisas? Não, significa que você tem que reconhecer apenas. E saber que você tomou essas decisões para atender algumas necessidades. Para que isso não te faça sofrer.
Não sei se está confuso isso. Mas quantas coisas fazem a gente sofrer e de repente você vai ver que você não queria de fato fazer aquilo, mas teve que fazer para atender as circunstâncias, as características das pessoas, as necessidades. Ora, uma vez que você entenda isso, que é o processo de conhecimento que nós estamos falando, você não vai sofrer. Porque você tem consciência do porquê fez. Até que ponto as bifurcações e esquinas na estrada da minha vida foram escolhas conscientes? Acabei de falar um pouco sobre isso. O que é escolha consciente e o que é escolha, sabe, tempestiva, escolha automática, escolha feita para agradar, para atender, para isso, para aquilo, para acomodar. Hã? Se não fossem os caminhos de tribulações, eu mudaria meu comportamento? Ah, olha que pergunta. Se eu não tivesse problemas há 40 anos atrás, eu não estaria aqui no Manuel Bento. E não estaria fazendo essa palestra. Então, o que me trouxe aqui há 40 anos atrás foram tribulações, escolhas equivocadas. E graças a Deus, tive a oportunidade de aprender e a partir daí efetuar um processo de transformação na minha vida. E acreditem, para melhor e muito, porque eu não era fácil. Era uma praga. Sério, gente. Eu agradeço demais ter essa oportunidade, a oportunidade de me desenvolver, de crescer, sabe, de envelhecer, porque você vai tendo experiências, né? Eu costumo brincar que se eu tivesse desencarnado lá com meus 30 anos de idade, meu Deus do céu, estava frito. Então, testemunho próprio, né? Disso aqui. O quanto eu assumo total responsabilidade por minhas decisões? Isso é importante. Por quê? É um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita. Você tornar-se autônomo. Né? Você se reconhecer como um espírito eterno, vivenciando uma experiência que depende única e exclusivamente de você, porque em termos espirituais ninguém depende de ninguém, e você, como uma pessoa autônoma, assumir as responsabilidades. Isso traz uma paz, traz uma tranquilidade, traz uma segurança para o espírito, que é uma coisa impressionante. Mas depende de cada um. Então tá aí, o quanto eu assumo total responsabilidade por minhas decisões. Como estou trabalhando minha consciência? Isso é um outro ponto. Por quê? Às vezes a sua consciência ela pode estar ali meio que neblada, sabe? Ela pode estar assim de alguma forma escondida, ou então você pode estar não está se sentindo bem consigo mesmo por algumas questões, porque você ainda não consegue trabalhar. Então você tem que entender como está a sua consciência e trabalhar o máximo possível para mantê-la tranquila, serena e em paz com as decisões que você tomou e os caminhos que você pegou. O quanto estou num processo de estagnação, me culpando pelos erros cometidos sem qualquer ação na correção do rumo? Já falamos um pouco sobre isso. Você reconhecer o erro e estagnar, sabe, travar, entrar em processos de culpa, depressivos, porque, ai, como eu errei, ai, eu errei, ai, eu errei. Legal. Mas e aí? Vai continuar assim? Ou vai seguir? Né? Através do erro aprender.
O quanto crenças enraizadas de pecados e culpas me assustam e paralisam, impedindo o meu crescimento. Pecados e culpas é algo que nos atrapalha demais e que está presente na nossa vida mais do que a gente imagina. Até por uma questão da própria sociedade em que nós vivemos, essa sociedade ocidental que traz essa característica, né, de pecadores, de culpados. E o quanto isso te assusta e te paralisa. Como anda a minha relação com Deus como bússola na correção dos caminhos? Isso aqui é importante. Por quê? Se eu, vamos pegar um anterior aqui. Se eu ficar me assustado, me culpando, por me achar pecador, que Deus vai me punir por aí afora, eu não vou usar Deus como bússola. Porque eu vou me afastar dele. A partir do momento que eu me assumo e que eu me entendo como um ser espiritual, que Deus deu oportunidade de viver, de aprendizados, de tomar decisões e por aí afora, eu o uso como minha bússola. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a possibilidade de uso do livre-arbítrio, sabe da probabilidade do nosso engano. Ora, ele nos fez com essa capacidade de tomar decisão, de se equivocar, de errar, de acertar e por aí afora. Então ele sabe. Ele vai me condenar por algo que eu escolhi quando eu era ignorante de determinadas coisas? Ou ele vai ter paciência comigo, vai esperar e vai torcer e vai apostar em mim? Se eu for achar que Deus vai me condenar porque eu fiz uma escolha equivocada, sem ele ter me explicado isso, ora, esse Deus aí é um Deus humano, não é um Deus, divindade total. Ele falhou. O modelo de Deus para conosco é a paciência e a certeza de que, apesar dos nossos encontros e desencontros, em um determinado momento na caminhada, encontraremos a rota que leva à perfeição. Este é o modelo. Olha que lindo que é. É de paciência mesmo e de certeza que uma hora você vai encontrar. Se Deus nos gerou falíveis, não poderá exigir de nós comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas fragilidades, potencialidades e limites. Ele não espera o comportamento do anjo na terra, ele espera o comportamento de alguém que vai lá, comete equívocos, reconhece esses equívocos e trabalha para ou repará-los, ou transformá-los, ou para que não ocorra mais. Esse é o processo de Deus em nós, que vai nos levar à perfeição. Se criaturas falíveis como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Isso é outra questão interessante. Olha essa criança linda. Nós não condenamos nossos bebês por não saberem comer, falar e andar corretamente, certo? Ou condenamos? Apesar que tem umas mães aí que, pelo amor de Deus, mas vamos falar do normal. O normal é até achar graça. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que é um processo de desenvolvimento. Uma hora ela vai acertar as coisas. Então, por que seremos condenados por atos e pensamentos que ainda não aprendemos a usar convenientemente? Pela própria falta de madureza espiritual? Olha que interessante. Falta de madureza espiritual. Como é que eu adquiro madureza espiritual, gente? Não é fazendo as experiências, vivências, por aí afora?
Como é que eu cheguei no nível de entendimento que eu tenho hoje das coisas? Não foi quando eu tinha meus 30 anos de idade. Foi através das experiências, do reconhecimento, de aplicar essas coisas que estão aqui, que a gente está falando, em mim mesmo. Né? O que pensar de um Deus que permite que as almas escolham o seu roteiro de acordo com o seu livre-arbítrio e depois cobra aquilo que elas ainda não adquiriram? Isso é um Deus humano, não é um Deus universal que a gente está falando aí. A divindade é mais puro amor e sabe muito bem de nossas capacidades espirituais, mentais, psicológicas e físicas. Ou seja, de nossa idade evolutiva. Para eles, nós somos como bebês, que ainda se lambuzam, que ainda fazem. Tá? É assim que eles nos veem, como crianças, em processos de aprendizado. Talvez a criança, né? Você fala, olha, não põe a mão no forno porque está quente. Ela vai lá, põe. Aprendeu, certo? De uma forma, mas aprendeu. Não é? Pessoas que ainda estagiam em estados primitivos, dando vazão às paixões físicas, não compreendem e não sabem da sua própria espiritualidade. Isso aqui é um ponto para a gente pensar muito. Porque nós estamos convivendo aqui no mundo com diferentes. E diferentes níveis espirituais mesmo. Tem pessoas a nível espiritual ainda primitivo. Onde o instinto material, né? O instinto das paixões fala mais alto, que ela não consiga ter controle. Essas pessoas não têm espiritualidade ainda presente em suas vidas. Estão estagiando num nível bem básico. Ora, e por que elas estão convivendo conosco? Porque aqui é a mistura. E nós, de certa forma, aprendemos com elas também. O que não é bom fazer, por exemplo. Não tem uma frase de Jesus que diz que o mal ainda é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha? É mais ou menos isso. Então, esses estão num caminho bem tortuoso. E pode ser que eles se mantenham nesse caminho por um período muito longo. Mas pode ser que acordem. Hã? Agora olha isso aqui. Estas permanecerão por longos períodos estagiando em caminhos tortuosos e difíceis, que é o que eu acabei de falar aqui. Hã? Na sucessão de espaço e tempo, conforme o grau de consciência espiritual de cada um, todos recebem do Criador o senso de rumo certo. Onde está esse senso de rumo certo? Na consciência espiritual. Então vamos lá. Olha, mas você não acabou de falar que tem gente, todos têm o senso. Porém, você habitando a matéria e a matéria falando mais alto sobre você, como é que fica esse senso? Ele fica obliterado, entende? Quando você se espiritualiza mais, esse senso se torna mais patente, né? Mais potente em você. Pessoas em que as paixões falam mais alto, esse senso está meio que adormecido. Uma hora vai despertar. Mas todos têm o senso de rumo certo. Porém, a porta para a evolução espiritual é estreita, conforme nos disse Jesus. Certo? Também disse que não se colhe figos nos espinheiros. Então,
Como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Como é que eu posso querer que uma pessoa que está vivendo nessa situação que nós vimos agora, pense como eu, haja como eu, se ela não tem nem condições de entender isso? Na atualidade, o caminho de cada um é o melhor que se podia escolher, porque em verdade foi a melhor opção na época, segundo o nível de compreensão e de adiantamento. Serve para nós como serve para os outros. Se, porém, hoje você achar que ele não é mais adequado, não se culpe, simplesmente mude a sua direção, selecionando novos caminhos. Depende de quem? Né? Uma vez me perguntaram, como é que eu posso fazer isso se eu tenho que conviver? Olha, pelo menos trabalhe o seu mental. Faça as mudanças dos seus caminhos mentais. Mesmo que você tenha que conviver em situações adversas. Mas os seus caminhos mentais, eles são seus. Não é de ninguém mais. Então a gente vai ter que usar as máscaras, certo? Uma máscara para cá, sabendo que estou usando para me manter, né, numa determinada situação, mas na minha consciência, nos meus caminhos, as minhas escolhas não seriam essas. Isso ninguém tira de você. Isso aqui é importante, ó. O não condenar os caminhos escolhidos por outros é um grande passo na escolha correta do seu próprio caminho. Porque você escolheu um caminho de paz, você escolheu um caminho de entendimento, você escolheu um caminho de compreensão, você escolheu um caminho de não condenação, de não julgar e por aí afora. Olha que coisa linda. Só que você precisa praticar isso em você. E não condenar o caminho do outro. E nem botar o outro no caminho à força, né? O caminho considerado errado é o que nos possibilitou o aprendizado e o sentido do nosso melhor. Pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Todos nós somos provados a cada passo no caminho e vivenciamos situações para o nosso aprendizado, que ampliará o nosso modo de ver e sentir, a fim de evoluirmos naturalmente, desenvolvendo a nossa consciência. Os caminhos do mal que inadvertidamente adotamos não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas opções equivocadas no nosso livre-arbítrio que se tornam educativas e compensatórias a longo prazo. Parece uma coisa complicada isso, mas lembra que a gente falou, se você reconhece, você absorve, você parte para processos de caminhos novos, né? É um processo de transformação. Então, os caminhos equivocados nos serviram para nos trazer até aqui. O que nós vamos nos transformar a partir de agora é os caminhos que tomaremos a partir desse entendimento. O Criador não nos condena, nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando sofrimentos com nossas ideações mentais. Ideações mentais. É o que mais nós carregamos em nós mesmos. Ah, mas elas são nossas? A maioria não. A maioria é comprada, é buscada, vamos assim dizer, meio que direcionada, algoritmizada agora com as redes sociais. Né? Às vezes você está ali com umas ideias, você fala, mas de onde veio isso? Ah, da rede social, meu filho. Algoritmo.
Você acessou uma vez, ele achou que você gostou, ele começa a te mandar. Aí você, sem perceber, está recebendo ideações mentais, aquelas que não deveriam estar com você. É importante aceitar sem condenação todos os caminhos que percorremos. Sem condenação, tá? Você pode reconhecer o erro, mas não se condenar. Todos são válidos se aproveitarmos os elementos educativos, porque com as experiências teremos a sabedoria para escolher caminhos mais felizes. Ora, é a experiência que vai te dar essa condição de escolher um caminho melhor. Que agora você já sabe. Antes você estava na dúvida, aí você foi por um caminho que não foi bom, agora não. Com a experiência você consegue, né, escolher caminhos diferentes. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, conforme o seu estado de evolução. Isso é importante. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, conforme seu estado de evolução. E agora, concluindo, tá? Fechando. Tudo o que ocorre em nossas vidas está certo, porque todos nós estamos nas mãos de Deus. Quer acreditemos nisso ou não, nós não estamos largados. Existe uma razão, existe toda uma estrutura espiritual superior para nos acompanhar, para nos apoiar, para nos, direcionar. Quando eu começo um processo de transformação moral, um processo em que eu reconheço os meus equívocos, os meus caminhos, eu me abro para receber intuições, inspirações do plano superior. Dos nossos irmãos mais velhos que querem nos ver, né, no caminho certo, por aí afora. Não estamos largados. Tudo está certo. Apesar de que nem sempre a gente acredita. Deus não nos desampara e a espiritualidade superior estará sempre conosco a partir do momento que a gente consiga se ligar com eles. E isso só depende da gente. Tá? É isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado.